Estamos iniciando mais um Direto de Brasília, que é o jornalismo levado a sério, pelos canais do Grupo KTV, pelo nosso site www.diretodebrasilia.com.br e em todos os outros meios da mídia alternativa, você encontra o nosso Direto de Brasília. E hoje, um dia muito especial, né? Nós já temos um novo presidente da República, eleito democraticamente, e que eu gostaria que antes de nós tratarmos com o nosso convidado especial de hoje, o professor Ricardo Caldas, cientista político, de ouvir a opinião de quem há muitos anos acompanha a política, o jornalismo. Campbell, como é que você resume esse cenário político que se finalmente clareou ontem com a eleição do novo presidente da República? Eu acho que, a rigor, nós teríamos que ouvir um especialista que está aqui ao nosso lado, que é o professor Ricardo Caldas. Mas foi realmente uma mudança muito grande de propósito do próprio povo brasileiro. Você falou em mídias alternativas. A mídia alternativa hoje é a tradicional. Exatamente. Ela será alternativa. Porque o candidato Bolsonaro hoje... Já é tradicional. Hoje, né? Já inverteu. Exatamente, o nosso futuro presidente, ele conseguiu inverter usando exatamente a mídia alternativa. Então, nós temos que ver que a comunicação hoje, não digo brasileira não, no mundo todo, ela tem uma perspectiva de mudança muito grande. Ou seja, existirá a proatividade que já se manifestou da população. A população é que agora vai dizer como ela quer um país. É verdade. É aquilo que nós já no início do Direto de Brasília, antes das campanhas eleitorais, dizíamos que esta seria uma eleição diferenciada, seria a eleição do povo. Por quê? Porque a comunicação é direta, o povo está se manifestando, interagindo e pautando os candidatos. E muitos partidos que não souberam fazer essa leitura fracassaram drasticamente nestas eleições. Bom, o nosso convidado, professor Ricardo Caldas, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui, pela contribuição que o senhor tem dado para o nosso entendimento. Como é que o senhor analisa esta eleição que agora finalizou? Bom, antes de mais nada, como já mencionei, agradeço o convite, muito honrado por estar aqui. Nós havíamos falado justamente no último encontro nosso da importância das mídias e parece que nós realmente acertamos agora, vimos que o caminho foi esse mesmo. Então, essa eleição, na minha visão, confirmou que a importância das mídias tradicionais realmente declinou. Elas não conseguem mais fazer e desfazer presidentes, por maior que seja a audiência delas. Então, as grandes emissoras de televisão que tentaram influenciar o eleitor não tiveram sucesso. Mesmo a mídia impressa, na minha opinião, também perdeu influência e aconteceu alguma coisa muito semelhante ao que vocês mencionaram aqui. Agora é o eleitor que escolhe qual é a mídia dele. Se ele sente que a mídia está muito enviesada, está muito tendenciosa, ele para de receber aquela informação e procura se alimentar de uma informação mais neutra. Então eu vi esse processo claramente, eu também senti quando eu estava acompanhando em várias mídias, naturalmente, como tem que ser, mas quando eu sentia que uma mídia estava carregando excessivamente, eu deixava um pouco de lado e procurava uma mídia mais independente. E eu penso que o eleitor fez isso também. Então, aquele eleitor que já tinha um viés mais, vamos dizer assim, de centro-esquerda, ele optou por uma certa mídia. Aquele eleitor mais conservador já optou pela sua mídia. Então, ele ia naturalmente dialogando com essa mídia. Se ele sentia que a mídia que ele tinha escolhido, entre as várias possíveis, saía da expectativa dele, ele também mudava de mídia. Então, é um fenômeno realmente muito dinâmico. Nós não esperávamos, eu não esperava pelo menos que já fosse tão importante nesta eleição, mas já aconteceu. Nos Estados Unidos esse fenômeno já está acontecendo desde a eleição do Obama, é bom lembrar isso. O Obama teve um problema de super arrecadação, ele arrecadou mais dinheiro do que ele conseguiu gastar, acabou alugando os 3 canais de televisão americanos para dar a mensagem dele. E no nosso caso, os candidatos alternativos que não tinham dinheiro nem tinham tempo de TV, tiveram que recorrer a essas mídias, como foi o caso do Bolsonaro, e tiveram êxito em saber utilizar as novas mídias, as mídias sociais e as redes sociais. Dizem, o que se comenta nos bastidores, é que quem fez a grande parte desse trabalho para o Bolsonaro, até por falta de recursos, teria sido os próprios filhos dele. O filho dele, que não sei se foi o Flávio, é o mais jovem. É o Eduardo. Que descobriu, não, é o Carlos, né? O Carlos. É o Carlos. Que descobriu mais cedo que
e sugerindo ao pai dele, convencendo o pai dele de que existia uma nova forma de fazer política, uma nova comunicação, e convenceu o pai dele a começar a usar esse tipo de mídia. Há 5 anos atrás. Há 5 anos atrás, a campanha dele tem 4 anos, é importante mencionar isso. Nós vamos fazer vamos fazer o nosso primeiro intervalo, vamos tomar um cafezinho e já voltamos com a nossa entrevista com o professor Ricardo Caldas. Já voltamos. Estamos retornando com o nosso Direto de Brasília, que é o jornalismo levado a sério, e hoje recebendo aqui para nós destrincharmos esta eleição de 2018, o professor Ricardo Caldas e, claro, Carlos Campelo. Agora nós temos uma obrigação, né? Pois é, com certeza. Fazer o mapa. Eu queria até ouvir o professor Caldas, porque se a gente comparar 2014 com 2018, pega um mapa do Brasil e vê que o Nordeste teve uma tendência à esquerda, incluindo Minas Gerais, em 2014. Sim. Agora Minas mudou. Minas mudou completamente, né? Então, mas existe ainda o Nordeste nessa tendência à esquerda. E é interessante também, o Rio Grande do Sul também tinha um pouco apelo maior, né? O Partido dos Trabalhadores, o Rio de Janeiro, né? E nessa eleição ficou muito claro, ficou bem interessante a gente comparar o mapa de 2014 com 2018 e a gente vê que o Partido dos Trabalhadores, ele se regionalizou. Ele se concentrou no Nordeste, com o estado lá do Pará, com exceção, né, do Pará e Tocantins, mas em síntese ele se concentrou muito no Nordeste. Eu diria que no caso de Minas e do Rio Grande do Sul, eles tiveram governos dos partidos dos trabalhadores lá, ao contrário do Rio de Janeiro, que nunca teve um governo do partido, né? Mas no caso do Rio, eu diria que essa tendência pró-Bolsonaro bem forte, já que o partido lá é mais fraco, foi por causa da questão da segurança pública. No caso do Rio Grande do Sul e de Minas, eu diria que governos passados lá, que estiveram no poder, né, no plano estadual, eles foram muito estatizantes. E como houve um deslocamento do que a gente chama em ciência política do eleitor médio, que ele estava com o PT até 2014, vamos dizer assim, grosso modo, né? Então ele estava na centro-esquerda. Com o impeachment da presidente Dilma, a ascensão do presidente Temer e essas próprias eleições, elas mostram que o eleitor médio estava se deslocando para a direita. Então esse fenômeno certamente aconteceu em Minas Gerais, aconteceu no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro também. São Paulo nem se fala. É interessante observar que nós tivemos um candidato de centro-esquerda em São Paulo, que era o França, né, que ele chega ao segundo turno até para surpresa de muitos,
talvez até alavancado um pouco pelos institutos de pesquisa, né? Ele substitui os CAF, que, na minha opinião, é o próprio sonho do paulista, quer dizer, aquele empresário, etc., né? Então, a gente tem que entender melhor como é que o França consegue isso. Tudo bem que ele estava no governo estadual, então talvez tenha usado um pouco a máquina, né? Mas o que a gente tem, então, é essa, eu diria, sintetizando tudo, essa desilusão com o modelo intervencionista, que o Estado intervém demais. Então, isso varreu o país. Seria a velha política. Seria o Estado intervencionista, que a gente chama, aquele modelo cepalino, né, do modelo da CEPAL, né, que o Estado resolve tudo. Quem que continuou a acreditar nisso, nesse conto? Que é um conto, tá certo? Sim. O Nordeste. Porque a gente sabe que os recursos são escassos. Então, você manter um país inteiro na base do modelo do Bolsa Família, chega uma hora que você estoura o orçamento. É uma questão aritmética, não é uma questão ideológica. Mas, eu diria que o nordestino, talvez com receio de perder esse programa, ele votou no Partido dos Trabalhadores por insegurança. Um caso mais emblemático, na minha opinião, no Nordeste, foi o caso de Recife, onde o Bolsonaro ganhou no primeiro turno e perdeu no segundo. Então, eu diria que foi um pouco de receio do Nordeste perder o Bolsa Família. E aí a gente tem que fazer uma justiça também. O Bolsa Família dinamizou cidades do interior que tinham uma economia completamente estagnada, então a chegada do Bolsa Família realmente dinamizou aquelas cidades. E por isso ninguém tem intenção de terminar com esse programa. Exatamente. Então isso aí explicaria o receio deles, a insegurança de que o programa fosse abandonado ou reduzido, ou houvesse cortes por causa do déficit, e aí, por insegurança, votou no Partido dos Trabalhadores como o último bastião, né, de segurança deles de que o programa não acabaria. É assim que eu interpreto o voto do Nordeste em peso no Partido dos Trabalhadores e, no caso, em Haddad, né? Agora, nós teríamos que fazer uma... Já fizemos o retrato dessas eleições. Agora vamos pensar daqui para frente. Futuro do PT, futuro do Lula, Haddad... como é que vai ficar o cenário político a partir de agora, mesmo quando nós já estamos tendo manifestações de que haverá resistência. Resistência a quê? É isso que eu vou pedir para o professor Ricardo Caldas explicar para nós depois do nosso mais breve intervalo. O Direto de Brasília é o jornalismo levado a sério pelos canais do Grupo KTV e também pelo nosso site, o www.diretodebrasilia.com.br e todas as mídias sociais.
Estamos conversando com o professor Ricardo Caldas e vamos falar agora de presente e futuro. Eleições já foram. Futuro de Lula, de Haddad, da esquerda brasileira. O PT vai continuar fazendo quanto pior, melhor, prejudicar toda e qualquer tipo de ação do governo Bolsonaro? Eu não tenho dúvida disso, até por uma questão de sobrevivência, né? Os ânimos se exaltaram demais nessa eleição e eu sou obrigado a concordar com o candidato Haddad num ponto, pelo menos em um ponto. Essa foi uma das eleições mais baixas que o Brasil já teve, porque foi uma troca de ataques e de insultos muito grande. Então não há um clima assim de harmonia entre os partidos. E o PT, como partido derrotado pela primeira vez, talvez desde 2002, isso é muito importante mencionar, ele não conseguiu assimilar a derrota ainda. E prova disso foi que o próprio candidato do partido não foi capaz de cumprimentar o vencedor. Essa é uma questão prática. Outra questão que se coloca é o seguinte: o Partido dos Trabalhadores precisa ocupar o espaço da esquerda. E a esquerda sai dessa eleição, na minha forma de ver, fragmentada. Eu penso que individualmente o Haddad teve um bom resultado, não há dúvida sobre isso. 45 milhões, em torno de 45 milhões de votos, não é um resultado fraco, né? Agora, a questão é que tem outros na fila também. E o Ciro Gomes deu uma ducha de água fria quando disse que não apoiaria o Haddad no segundo turno. Então ele já se colocou automaticamente, não tenho a menor dúvida sobre isso, como um candidato em 2022. Ou seja, o Partido dos Trabalhadores não terá hegemonia sobre a esquerda. Então esse é um ponto interessante. Já no campo da direita, o Bolsonaro se consolidou como um candidato com votos. Havia outros candidatos? Sim, muitos, mas não se viabilizaram. Exemplo disso, o Alckmin. Para mim, a carreira do Alckmin nacionalmente acabou, na minha forma de ver. Ele caberia voltar ao governo de São Paulo, concorrer à prefeitura. Senado, mas nacionalmente acabou. Então sobram poucos líderes na ala direita disputando a hegemonia com o Bolsonaro, que está claro. Então a grande disputa será do centro para a esquerda, né? Então, nesse caso, o PT já quer garantir o espaço dele. A questão do Lula ainda há uma incerteza muito grande sobre o que vai acontecer. O presidente do Supremo disse que pautaria a questão da prisão em segunda instância a partir do ano que vem. Então existe sim a possibilidade do presidente Lula ser solto, ainda que com tornozeleira eletrônica, o que for. Então existe a possibilidade, mas eu diria que ele saiu muito arranhado dessa eleição, o presidente Lula. A gente não pode esquecer também que existem mais 6 processos contra ele. E parece que um segundo processo que está nas mãos do juiz Moro está para ser julgado até o final desse ano. Se isso acontecer, ele vai ter uma segunda condenação. Então, uma segunda condenação do presidente Lula, ainda que ele entre em liberdade a partir do ano que vem, eu acho que macula um pouco a imagem dele e transforma mais uma vez o PT num partido regional. Por outro lado, o PSB, que seria a alternativa mais fácil, ou o PDT, né, no caso do Ciro Gomes, eles não tiveram vitórias expressivas no Brasil. Pelo contrário, onde o PSB foi para o segundo turno, como foi o caso do Amapá, o caso do próprio São Paulo, né, de São Paulo. Brasília também, ele foi derrotado em todas. Então, criou uma situação meio paradoxal. Então, o PT, nessas eleições, recuperou o espaço que era do PSB. Ou seja, o centro foi meio esmagado nessa eleição. Essa é que é a verdade. Então, eles vão ter que se reposicionar. Agora, o Haddad, é bom lembrar, o Haddad fica sem cargo. Ele está no sistema brasileiro, o perdedor fica sem nada. Então, ele ficou sem espaço para ser uma grande tribuna. Professor, e o Congresso Nacional, com essa mudança agora, tendo o PSL como o segundo partido nessa composição, ele vai precisar de aumentar essa composição para poder aprovar? Com certeza. Mas é uma mudança radical, uma mudança sem precedentes. Eu diria que talvez seja o primeiro parlamento que a gente vai ter desde 98 ou desde 2002, onde o PSDB passa a ser uma figura realmente secundária, completamente. O partido fez poucos deputados, ele se perdeu na campanha, a campanha do Alckmin completamente sem rumo, desnorteada, né? Ele não disse nada com nada, não conseguiu sensibilizar os eleitores, assim como a candidata Marina também, e acabou com 5% das intenções de voto, e a Marina com menos de 1%, como a gente sabe. Então, o PSDB vai ter que se aliar aos partidos, vai ter que se reinventar, uma nova presidência. Eu penso que o Alckmin não pode mais ficar à frente do partido, vai ter que ter uma nova liderança. Agora, o PSL,
Claro que ele não vai governar sozinho, atualmente ele está em segundo lugar, mas eu não tenho dúvidas que ele vai chegar a primeiro lugar até o final do ano. Com certeza. Trazendo deputados que estão com receio de serem reeleitos. Com mais 5 deputados, ele já passa, exatamente, passa a ser o primeiro. Quem seriam esses deputados? Deputados que estão com receio de não serem reeleitos em 2022. Não vamos esquecer que a cláusula de barreira, ela é crescente. Mas os deputados já estão preocupados com isso agora. Agora, diante dessa situação de um Congresso com mais partidos, inclusive, que isso é uma coisa, né, que a gente precisa considerar, qual vai ser a estratégia, ou como deveria ser a estratégia de Bolsonaro para ter aprovadas as suas propostas dentro de um Congresso onde necessariamente vai necessitar mais conversa ainda? Então, eu não vejo, só para concluir, então eu não vejo como ele vai agir fora da formação de um bloco. Sim. Então haverá a formação de um bloco, só que com o PSL agora como partido líder, vamos chamá-lo de o novo partido conservador, vamos chamá-lo assim, porque ele está disposto a ocupar o espaço de centro-direita, que não era bem ocupado no Brasil, e quem era de centro-direita não se dizia. Então, o primeiro partido de centro-direita se dizer de centro-direita. Então, é um partido que ele foi taxado muito de ser de extrema-direita ou de direita, mas a tendência agora é que ele passe a ocupar o centro também. Então, ele será necessariamente um partido de centro-direita. E vai aglutinar pequenos partidos, seja com os deputados indo individualmente, seja formando um bloco. Ele vai ter um bloco fácil, na minha opinião, porque a Frente Parlamentar da Agricultura já declarou apoio. Ele tem apoio também da Frente Evangélica e certamente terá o apoio da frente que trata da questão de segurança, a chamada bancada BBB, né? Bala, Bíblia e Boi. Esse pessoal, estando no governo dele, eles têm todo o interesse em estar, até para dar estabilidade ao governo, por um lado, e, por outro lado, para ter suas demandas atendidas. Eu não penso que ele vai enfrentar uma questão de governabilidade por falta de deputados. O Partido dos Trabalhadores tem em torno de 50 deputados, que representam em torno de 10% do Congresso, e com isso, certamente, ele vai poder atrapalhar muito. E ele, na oposição, ele realmente é imbatível, né? Mas eu diria que o outro lado vai ter uma maioria governável e certamente dentro do Congresso, né, como todos sabem, né, sempre há espaço para diálogo. Uma coisa é o presidente dialogando com o candidato derrotado. Outra coisa são os líderes partidários que ali dentro da Câmara eles fazem acordos e tudo, chegam a um ponto comum. Professor, se fala muito em extrema-direita no Brasil. O Brasil tem extrema-direita? Olha, não, assim, tecnicamente não. Essa acusação de fascismo foi uma coisa muito da esquerda para colar num candidato com fins eleitorais. É a mesma coisa dizer que o Haddad está defendendo a luta armada. Ele, em nenhum momento do discurso dele, para ser justo com ele falou para as pessoas pegarem armas e saírem atirando. Da mesma forma, do outro lado, também, em nenhum momento o Bolsonaro sugeriu que as pessoas pegassem armas ou matassem A e B. Então, isso aí foi uma questão muito eleitoral, eu diria, e que, até por uma questão de maturidade do nosso sistema político, as pessoas têm que avançar, para a gente não ficar nesse discurso, porque senão vai ser fascistas contra comunistas. A gente não vai a lugar nenhum. Então, a gente tem que ser prático, pragmático. Gostei muito do discurso do Dória, lá em São Paulo, quando ele falou, e também do governador aqui eleito de Brasília, do Ibanez, do DF, quando ambos falaram a mesma coisa com linhas diferentes. Nós vamos olhar para frente. Vamos governar para todos os habitantes, não importa quem votou em mim e quem não votou. E tem que ser assim no plano federal também. Com certeza. Então não existe agora mais petistas e bolsonaristas. Agora somos todos brasileiros e o presidente vai fazer um governo para todos. A gente tem que torcer para que o governo dele dê certo. Agora, a oposição faz parte do sistema. Então a gente tem que conviver com ela, naturalmente, dentro das normas. Então, essa questão de que o PT vai fazer resistência, é o papel dele como oposição, fazer resistência. Agora, existe uma coisa maior que é a Constituição e a lei. Então, você vai ter que fazer resistência dentro da lei. Essa é a minha forma de ver. Bom, nós vamos fazer mais um rápido intervalo e depois gostaríamos de saber, já encaminhando para o final do programa, a pauta de Jair Bolsonaro. Como é que vai ser a conversa dele para a formação do novo governo e o que ele pode fazer imediatamente para impactar e motivar o cidadão que votou nele. Nós já voltamos.
Estamos retornando com o nosso Direto de Brasília, vamos para o nosso último bloco, hoje tendo a presença novamente do professor Ricardo Caldas, cientista político, professor da UNB. Professor, futuro a Deus pertence, mas estratégias de Bolsonaro, equipe e projetos, o que ele precisa fazer? Olha, é difícil, assim, nesse período de transição eu penso que o maior desafio vai ser a questão da informação. Ele precisa saber das coisas exatamente, quem está sob o controle do que. Informação e comunicação, professor? Eu diria que nesse momento mais informação do que comunicação, porque vai ser uma coisa muito interna, vai ser uma coisa muito técnica. Então ele vai ter que saber em cada ministério quem são os responsáveis pelos programas, o orçamento de cada programa. Tem programas que estão superdimensionados e aqui a gente tem que fazer um pouco de justiça também ao presidente Temer, que ele procurou corrigir alguns excessos de programas que estavam aí rodando já há muitos anos, fora de qualquer controle, sem orçamento limitado, rodando só na base, vamos dizer assim, popular, né? Na base do cheque especial, ele foi lá e fechou algumas torneiras. Mas eu penso que o presidente Bolsonaro vai precisar fazer mais. Então eu diria que esse período agora, de 1º de novembro até o final do ano, até o final de dezembro, vai ser um trabalho minucioso de observação de dados, informações, qual é o programa que funciona. Ele já se mostrou muito flexível, até para minha surpresa, dizendo que o que estiver funcionando ele vai manter, o que estiver ruim vai ser melhorado. Então eu acho que esse período é o período de preparação de lançamentos de programas para janeiro. Agora, o que a população espera? O pessoal dos grandes centros, Rio, São Paulo, menor escala, Minas, questões de segurança, Recife, questões de segurança pública. Então ele vai ter que dar uma resposta para isso. A questão da inflação, graças a Deus, está sob controle. E uma outra questão que eu penso que é muito delicada, muito importante, que ele vai ter que dar uma resposta rápida e tem que tomar muito cuidado para não errar também a mão, para não fazer nenhum excesso, nem pouco, é a questão do déficit fiscal. Então eu penso que a solução mais fácil, na minha forma de ver, e eu falo agora como economista, para a questão do déficit é você retirar muitos benefícios que eram dados às empresas, né? Alguns setores, né? Então, terminar com muitos incentivos fiscais. Eu acho que só isso já ajudaria a reduzir bastante o déficit. Tomar um pouco de controle com o FIES, né? Aquele programa de educação, de financiamento da educação, que ele cresceu muito rápido, e eu diria que ele é um programa sem fundo, ele é ilimitado. Se você não tomar cuidado agora, ele pode explodir lá na frente. Então é isso que ele tem que ver, esses programas, para dar uma resposta. E alguma coisa que a gente comentava aqui na área de geração de emprego e renda. Então eu penso que ele tem que ter uma alternativa empregatícia, não no sentido de emprego tradicional, no sentido de emprego e renda, né, trabalho e renda, para substituir o Bolsa Família paulatinamente. O Bolsa Família foi muito bom para oferecer renda, mas a outra parte, que era a qualificação profissional e a retirada das pessoas do programa e a entrada no mercado de trabalho, não aconteceu. Então ele tem que pensar alguma coisa, na minha opinião, na área do empreendedorismo, para permitir que as pessoas sejam donos do seu pequeno negócio, seja um pequeno produto alimentício, seja artesanato, o que for, mas que gere renda. Essa transição ela vai mostrar esse quadro, né, das dificuldades, né, do país. Um diagnóstico. Principalmente, é um diagnóstico, né, na área econômica e social. Mas tem essa questão dos 130 bilhões, né, de déficit no Brasil. Como é que se resolve essa questão? O economista Paulo Guedes já disse que só em 2025 nós teríamos entrando numa faixa azul. Eu penso que o mais fácil e menos doloroso é cortar os subsídios, na minha forma de ver. Cortar todo tipo de subsídio, incentivos que era dado, isso já seria um primeiro passo. E enxugar a máquina? A máquina não tem muito como ser enxugada, porque a grande maioria hoje são pessoas que fizeram concurso público. Então você teria que mudar a legislação. E aí eu acho que ele gastaria muito capital político para acabar com isso. Ele pode reduzir o número de DAS, talvez, isso sim, né? Agora, há uma outra forma, que é uma forma polêmica, mas eu penso que ele está disposto a cobrir com isso, e ele falou isso na campanha várias vezes, sem medo de voltar atrás, que é a questão das privatizações. Com as privatizações você consegue levantar um dinheiro rápido, fazendo uma privatização seletiva, ele selecionando os locais onde dá para ser privatizado. Eu digo privatização no sentido amplo, né? Incluindo concessões, parcerias público-privadas, né? É o caso dos aeroportos, por exemplo. Selecionar os aeroportos que ainda não viraram concessões, por exemplo. Existe possibilidade de concessões na área de rodovias, na área de ferrovias. Só isso, que já está tudo pronto. Existe o plano de investimento na área logística, que é o PIL.
que já acabou o plano e não foi adotado. Ninguém fez uma avaliação do plano. Era importante retomar esses planos e colocá-los em ação. Então, muita coisa não precisa ser feita, já está pronta. É só avançar. Professor, só acha que, assim, rapidamente, só acha que com o governo Bolsonaro o investimento externo pode voltar para o Brasil? Com certeza, porque um dos pontos que o investimento externo parou foi justamente porque os programas de concessões estavam muito amarrados. Tirando alguns estados que tinham uma visão mais pró-empresa privada, que é o caso de Minas e São Paulo, né, e talvez Rio, né, nos demais as concessões pararam, as rodovias eram aquelas coisas que a gente conhece, velhas, com buraco e tal. Mas nesses estados o sistema de concessões funcionou. Então, se ele retoma essa ideia de concessões e expande para todo o país, vai ser uma entrada de recursos sem precedentes, que era a expectativa que a gente tinha no governo Temer, que não se realizou. Tá certo. Professor Ricardo Caldas, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. Vamos voltar novamente, na medida em que vai se organizando o novo futuro governo, nós vamos trazê-lo para destrincharmos, para explicarmos melhor, que nada melhor que um especialista. Sim, com certeza. Né? A vocês que nos acompanharam, professor, mais uma vez, muito obrigado. Campbell, nós ficamos por aqui, mas no próximo Direto de Brasília estaremos aqui novamente. Até lá mais.